Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como vão todos vocês? Aqui quem fala é o Leandro Barros. Para aqueles que estão chegando agora no canal, não me conhecem. Aqueles que já me conhecem, eu desejo as bênçãos de Deus para todos vocês. Hoje eu venho finalmente trazer a mensagem que fala sobre o livre-arbítrio. Hoje nós vamos entender que o livre-arbítrio não foi dado por Deus. Entendam que eu estou dizendo que ele não foi dado. Eu não estou dizendo que ele não existe. Existir, ele existe. Mas ele não foi dado por Deus. E hoje, nessa mensagem, nós vamos entender bem isso através da palavra de Deus. Peço para você que não é inscrito ainda, se inscrever no canal. Esse é um canal de restauração de casamentos, mas que te ensina a restaurar a partir de Deus, ou seja, buscando primeiro Deus na sua vida. Peço também que você ative o sininho das notificações, para que você seja notificado toda vez que eu postar uma nova mensagem aqui no canal para edificar a sua vida. Peço também que você deixe o seu like, pois o like é muito importante para que o YouTube possa entender que você está sendo beneficiado com as mensagens do canal, que as mensagens do canal estão te agradando e que através deste canal você está sendo abençoado. Peço também que você compartilhe as mensagens deste canal para que outras pessoas possam ouvir, principalmente essa do livre-arbítrio, que é uma mensagem bem polêmica. Amém, meus irmãos? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor para pedir sabedoria e humildade para ouvir a voz de Deus. Pai, toma em tuas mãos, Pai, a nossa vida. Neste momento nós queremos dedicar esse tempo ao Senhor. Queremos, Pai, nesse momento nos abster, Pai, de todas as distrações, nos abster, Pai, de tudo aquilo que venha nos fazer a ter um entendimento, Pai, fraco. Que o Senhor, Pai, direcione esta palavra, Pai, que será pregada através de mim, teu servo, e que direcione todos aqueles que estão ouvindo. Tira todo o senso crítico, que é no sentido de confrontar, e que o coração possa se abrir para ouvir, reter o que é bom. É isso que eu peço ao Senhor. Fala conosco, Pai, nesta palavra, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Mais uma vez, olá, meus irmãos. Talvez alguém chegou na mensagem e está ouvindo agora. Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vocês não sabem como eu estou feliz em poder trazer essa mensagem hoje, pois eu a tinha prometido há muitos meses atrás. Porém, como disse os irmãos, o Espírito Santo me impediu de falar sobre este assunto, que é muito polêmico e que tem enganado muitos cristãos, inclusive pastores e líderes. Isso mesmo, hoje vou falar sobre o livre-arbítrio, um dos temas mais pedidos pelos assinantes deste canal, e creio também que muitas outras pessoas têm dúvida sobre o que a Bíblia diz sobre isso. Quero deixar bem claro que eu venho falar sobre que Deus não deu o livre-arbítrio. Eu não estou aqui para dizer que não existe livre-arbítrio, pois eu sei que ele existe. Só, como eu disse na introdução, não foi Deus que deu. O homem não foi formado com livre-arbítrio. E hoje, pela graça do Senhor Jesus e pelo poder e revelação do Espírito Santo, eu trago debaixo da certeza e autoridade do Senhor este tema. Gente, vocês vão ver tanta sabedoria de Deus que ficarão surpresos. Eu digo sabedoria de Deus, porque eu nunca teria capacidade de interpretar a palavra sobre este assunto como me foi dado. Reforço que não tenho parte nenhuma neste discernimento. Eu somente estou reproduzindo o que Deus
vai falando ao meu coração. Pois, ao me dar essa revelação, Deus não me deu nem tempo de pensar. Eu só ia escrevendo, com tudo mastigado em minha mente. O tema da mensagem de hoje é: Deus não deu livre-arbítrio a ninguém. Parte 1. Então, meus irmãos, eu tenho certeza que essa mensagem vai tirar toda a sua dúvida acerca do que você ouviu do seu cônjuge, de que a vida é dele e nem Deus vai interferir na decisão que ele tomou. Sabe de nada, inocente. Mal sabe ele que esse pensamento que ele tem hoje sobre a vida que leva é o mesmo espírito que Jonas teve ao ir para Tarsis, ao invés de ir para Nínive, que era onde Deus queria que ele fosse. Será que ele vai parar dentro da barriga de um peixe assim como Jonas parou também? Digo que é certo, pois quem ousa a pensar que manda em si mesmo terá de passar por situações promovidas pelo próprio Deus para entenderem que este argumento de livre-arbítrio fere diretamente a autoridade de Deus. E Deus não abre mão de sua autoridade, pois se Deus abrir mão de sua autoridade, ele deixa de ser soberano, pois a soberania tem domínio a tudo e todos. Essa mensagem também vai ser boa, para aquele pastor desavisado que aceita este argumento de que Deus criou o livre-arbítrio somente para não ser perseguido, e assim negligencia a autoridade que Deus o deu para ser portador da verdade inalterável de Deus. Nem vou me prolongar muito na introdução, porque até eu estou ansioso para que os irmãos conheçam que a autoridade de Deus está acima de tudo e que não tem limite para ela, muito menos esta ideia que o homem criou de livre-arbítrio para dizer que Deus pode ir até certo ponto em seu domínio, mas que a partir dali Deus não tem mais autoridade e que o homem faz o que quer. Quanta ignorância, pois nem o diabo, que é infinitamente mais poderoso do que o homem, conseguiu colocar limites na autoridade de Deus. Como o homem pode ousar pensar que tem? Nesta primeira parte da mensagem sobre o livre-arbítrio, estarei lendo 2 textos. O primeiro se encontra em Gênesis 2 e o segundo em Gênesis 3. Estarei lendo agora Gênesis 2, versículo de 7 a 17. Peço para que os irmãos acompanhem, pois não estarei lendo todos os versículos em ordem. Diz assim a palavra do Senhor: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, vamos aprender hoje na palavra, pois eu não vim aqui expor minha opinião, vim interpretar o texto bíblico, guiado pelo Espírito Santo. Volto a deixar bem claro, não estou aqui para dizer que não existe livre-arbítrio, mas para mostrar nas Escrituras que Deus não criou o homem com o livre-arbítrio. Pois eu falo isso porque sei que sempre vai ter aquele irmão que não escuta direito e já vai colocar nos comentários: é claro que tem livre-arbítrio sim, porque a gente pode escolher. Eu não estou dizendo que não tem. Eu sei que tem o livre-arbítrio, mas a palavra vai nos mostrar que quem criou isso
Foi o diabo. E o homem adotou. E como tudo que o diabo faz, ele não assume, ele colocou isso na conta de Deus. E o homem acreditou que foi Deus que deu livre-arbítrio. Mas não foi. O versículo 7 de Gênesis 2 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, estes dois versículos são a prova bíblica de que quem criou o homem foi Deus. E quem criou também o jardim do Éden foi Deus. Ou seja, o homem não teve participação em nada na criação. A única participação que o homem teve foi em cuidar do que Deus criou. Sendo assim, o homem não pode ter liberdade em decidir nada e nem criar nada que já não esteja estabelecido por Deus. A partir da criação de Deus é que o homem pode escolher e não ter escolha própria. Alguém faz o que quer na sua casa sem que você dê permissão? Pode até fazer, mas será repreendido. E dependendo do que fez, nunca mais pisará dentro da sua casa mais uma vez, não é verdade? Então, foi justamente isso que Deus fez com Adão e Eva. Foram expulsos por causa que ousaram ter o livre-arbítrio que lhes foi dado pelo diabo, e não por Deus. Só a expulsão deles do Jardim do Éden já é uma prova que Deus não deu livre-arbítrio a eles. Porque Deus não seria doido de ter lhes dado uma livre escolha, uma escolha total, porque é isso que o livre-arbítrio que se é pregado hoje, até por pastores que não conhecem a Bíblia a fundo e por crentes rebeldes, Deus não seria doido de dar livre escolha total a Adão e a Eva e depois os mandar embora só porque comeram do fruto que ele disse para não comer. Primeiro, que se Deus tivesse dado livre-arbítrio, como o homem afirma que foi ele que deu, Deus nem proibir de comer a árvore do bem e do mal teria proibido, não é verdade? Se Deus deu livre-arbítrio, como pregam hoje, não teria sentido logo no início se ter algo que fosse proibido, certo? Se é livre, é livre. Não tem regras. E nós sabemos que não se anda com Deus sem cumprir suas regras. E sendo assim, quem anda com Deus não pode fazer o que quer da sua vida. Quem faz o que quer já está distante de Deus. E quem diz que Deus deu livre-arbítrio ao homem vai ter de explicar isso quando estiver cara a cara com o Pai. Mas enfim, prosseguimos, que eu sei que só este argumento aqui não vai convencer ninguém. E na verdade eu também não quero convencer ninguém. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Quem vai te convencer é o Espírito Santo. Mas calma aí, que tem mais paulada, porque a revelação foi esclarecedora. Deus criou Adão primeiro, é o que afirma o capítulo 2 de Gênesis, que é o segundo relato de criação do homem que se encontra em Gênesis, que é diferente do relato da criação que vemos em Gênesis 1, onde o homem e a mulher foram criados juntos. Mas eu não entrarei nesse mérito, em por que em Gênesis 1 Deus criou os dois juntos e em Gênesis 2 Deus criou primeiro o homem e depois criou a mulher. Se alguém tiver curiosidade ou alguma dúvida, me procurem por e-mail, que eu lhes explico isso, porque eu terei de falar sobre o antes e o depois do cativeiro babilônico, e isso é assunto mais extenso. Quero me prender agora a acabar com esta farsa de que Deus deu o livre-arbítrio para o homem, ou seja, a livre escolha. Mais uma vez eu deixo bem claro, não estou dizendo que não tem livre-arbítrio, só estou dizendo que Deus não deu. O homem não foi criado com livre-arbítrio. Isso foi consequência
da queda, do pecado. Ok? Mas vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o que significa arbítrio. A palavra arbítrio tem um significado real como julgamento e não como escolha, segundo a criação de Deus, e não segundo o dicionário, que já é criação do homem. Qual a diferença, irmão Leandro, entre um e o outro? Escolha, meus irmãos, transmite a ideia de liberdade, atitude própria. Já julgamento é escolher o que já está estabelecido. É optar por estar debaixo de uma autoridade, uma ordem. Por exemplo, um juiz não pode simplesmente julgar alguém do jeito que ele quer. Ele tem de julgar dentro de uma lei, uma ordem superior. Ele até escolhe a sentença, porém, esta escolha não pode ultrapassar o limite da lei que está acima da sua escolha para punir alguém. Por exemplo, a punição para o estupro. Vamos dar esse exemplo. Para um estuprador, vamos dizer que é de 5 a 50 anos de prisão. Meus irmãos, é só uma suposição. Eu não sei quanto tempo, quantos anos que é a pena máxima para um estuprador. Quero deixar bem claro que aqui eu só estou dando um exemplo. Vamos lá. A punição para o estupro é de 5 a 50 anos, vamos supor, de prisão. Sendo assim, o juiz pode escolher quantos anos ele condenará o estuprador. Só que a escolha da sentença desse juiz não pode ser menos de 5 anos de prisão, pode ser 6 ou até 5, mas não pode ser 4. Pode ser 12, 20 ou até 50 anos, que é a penalidade máxima. Mas esse juiz não poderá dar nunca 51 anos de prisão, ou 100 anos de prisão, ou prisão perpétua. Ou, como eu disse, não vai poder dar 4 anos, 3 anos, 1 ano, segundo a vontade dele. O juiz tem livre escolha dentro do limite da lei. Isso é arbítrio. Arbítrio é a escolha livre, porém que não desobedeça, descumpra, ignore a autoridade a qual se está submetida. Entenderam? Eu vou repetir. Arbítrio é a escolha livre, porém que não desobedeça, descumpra, ignore a autoridade a qual se está submetida. Esse arbítrio foi o que Deus deu ao homem ao criá-lo. Essa liberdade foi o que Deus deu ao homem. E não o livre-arbítrio dado por Satanás, que o homem pode escolher o que quiser, desobedecendo a autoridade de Deus. Depois que Deus criou Adão, Deus deu a ele algumas tarefas para ele cumprir dentro do jardim que Deus havia criado. E dentre essas tarefas, agora eu quero que os irmãos prestem bastante atenção no que eu vou falar. Dentre essas tarefas que Deus deu a Adão para cumprir dentro do jardim, Deus deu a tarefa de não tocar, de não mexer e, sendo mais taxativo, de não ousar comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vejam que o que eu digo, eu mostro na palavra. Vejam o que o versículo diz sobre o que eu acabei de afirmar em Gênesis 2, versículo 15 e 16 e 17. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Viram o que eu disse? Que Deus colocou Adão dentro do jardim para ele cumprir algumas tarefas. Que tarefa era essa? O que está no versículo 15. Cultivar
e o guardar. Só que nessa afirmação que ele faz nesses versículos, Deus já mostra sua autoridade, que impôs um limite. Que limite, irmão Leandro? A morte, meus irmãos. E o que é a morte? A morte é a punição pela desobediência do homem, ou também pode ser o limite que Deus deu até onde o homem pode desobedecer. Quando Deus deu tarefas, ou seja, quem dá tarefa cria regras, delega, decide, outorga, delimita, ou no português popular mesmo, manda. E no caso de Deus, ele manda e manda muito. E isso significa que se alguém manda, alguém tem de obedecer. E quem tem de obedecer não tem liberdade de criar as próprias regras. Não é isso? Concordam? Irmãos, eu estou passando a vocês exatamente como o Espírito Santo me orienta a falar para explicar que Deus não deu livre-arbítrio nenhum ao homem. Ele me fala aqui que não precisava de tantos detalhes assim para explicar. Bastava saber, se for cristão de verdade, que se você é seguidor de Cristo, saberia que Cristo não teve livre-arbítrio. Ou seja, ele não teve escolha se ele ia para a cruz ou se não. E se Deus não deu livre-arbítrio ao mestre dos cristãos, que foi o seu Filho amado, por que os cristãos que se dizem seguidores de Cristo têm esse direito que nem Cristo teve? Quando o seu pastor ou qualquer outro irmão vem lhe dizer que o seu marido, a sua esposa, que saíram de casa, que cometeram adultério e foram viver a vida do jeito que querem, disserem a vocês que eles têm livre-arbítrio. Pergunte a eles sobre isso, sobre Cristo, se Cristo teve livre-arbítrio. Se eles disserem que não, que eles não vão poder dizer que sim, aí você pergunta, mas nós não somos imitadores de Cristo? Então por que nós temos? Se nem para o homem, meus irmãos, que está no mundo, Deus deu livre-arbítrio, quem deu foi o diabo a partir da queda, do pecado entrar no mundo, quanto mais a nós, os cristãos, que deveríamos ser imitadores de Cristo. Mas isso será na segunda parte da mensagem sobre livre-arbítrio, que eu falarei sobre a questão de o cristão ter livre-arbítrio. Nesta mensagem, a primeira parte, eu estou falando do livre-arbítrio do homem em geral. A parte 2, o bicho vai pegar pro lado dos cristãos. Pode apostar. Aguardem. Quando Deus disse a Adão, seja livre para comer toda árvore, veja que o texto diz toda, no sentido limitado. Deus não disse todas, que neste caso não imporia limite. Deus disse toda. Essa toda é no sentido de toda que ele deixar. Ou seja, limitou quando disse toda, ao invés de todas, que seriam sem limites, sem barreiras. Eu estou fazendo uma exegese bíblica, ou seja, estou interpretando minuciosamente este texto, que na verdade é o que todo cristão deveria fazer ao pegar na Bíblia para ler. E não somente ler, sem procurar entender, esmiuçar. Se todo cristão fizesse exegese da Bíblia, ao lê-la, o pecado consciente poderia praticamente se extinguir. Eu disse poderia. Ou pelo menos diminuir potencialmente, ficando assim somente o pecado natural. Mas, como eu sei que isso não é possível, poderia fazer a exegese pelo menos para não cometer erros tão grotescos como o de crente ousar dizer que Deus deu livre-arbítrio para o homem. E o pior, pastores afirmarem isso. Aí já é demais para Deus, né, meus irmãos? Mais uma vez eu vou falar, para que não haja o questionamento. Não estou aqui dizendo que não existe livre-arbítrio. Ele existe. Não tem como dizer que não existe. Estou aqui mostrando na palavra que não foi Deus que deu
toda essa liberdade que os homens hoje chamam de livre-arbítrio. Amém? Ao dar a ordem para Adão não tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus estava dizendo ao Adão assim: você pode fazer tudo o que estiver dentro do limite que eu te impor. Ou seja, você pode escolher qualquer árvore. Eu te dou liberdade para escolher qualquer árvore que eu te autorizei a comer. Amém, meus irmãos? Ao fazer isso, Deus estava colocando Adão sob, ou seja, debaixo da autoridade, para que Adão aprendesse a obedecer. Nós vamos falar sobre autoridade muito nestas duas mensagens sobre o livre-arbítrio, já que isso fere diretamente a autoridade de Deus. Se quiser saber mais sobre a autoridade de Deus, basta ver as mensagens de número 41 ao 47, que já estão postadas aqui no canal, que você vai entender melhor essa mensagem sobre o livre-arbítrio que eu trago hoje. Deus colocou Adão como autoridade dentro do jardim do Éden. Vejam o que diz em Gênesis 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora escutem. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que estejam sobre a terra. Como eu disse, Deus tinha dado autoridade sobre quase toda a criação de Deus. Mas, irmão Leandro, você não disse que Deus colocou Adão como autoridade sobre o jardim? Sim, meus irmãos. Mas tinha uma criatura dentro do jardim que Deus não tinha colocado Adão como autoridade sobre ela, que foi o próprio Adão. Adão estava debaixo da autoridade de Deus, e sendo assim, sua autoridade terminava nos limites impostos por Deus. Só até aqui eu pergunto, onde Deus deu livre-arbítrio ao homem, como muitos enganosamente afirmam que Deus deu? Em lugar nenhum. Deus é a autoridade suprema e nunca dará liberdade para o homem fazer o que bem deseja da sua vida. Por isso recomendo que assistam as mensagens de 41 a 47, que fala sobre autoridade outorgada por Deus e autoridade de Deus, que essas mensagens elas explicam bem isso. Ou seja, meus irmãos, Deus colocou o homem no jardim para que ele tivesse autoridade e que dominasse, mas impôs limites a ele para que ele estivesse debaixo da sua autoridade soberana. Amém, meus irmãos? Espero que eu tenha esclarecido bem e conseguido passar aos irmãos o que Deus me revelou acerca de que Deus deu livre opções de escolha dentro do que ele impôs limites e dentro daquilo que ele tem para o homem. Deus não deu para o homem livre-arbítrio para criar vida própria e criar suas próprias opções independente do que Deus tem para ele. Isso não é livre-arbítrio. Isso é livre desobediência à autoridade de Deus. Agora, vamos ao livre-arbítrio propriamente dito, que todos dizem que foi Deus quem deu, mas não foi mesmo. Aqui sim, está onde houve a distinção da escolha que Deus estabeleceu ao homem e a livre escolha que o homem estabeleceu acima de Deus. Vamos ler agora Gênesis 3, versículos de 1 a 7, que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Veja que ela sabe o limite. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque
Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, irmãos, aqui nós podemos ver claramente que Eva sabia que ela não poderia escolher o que ela quisesse. Ela sabia que ela poderia escolher o que ela quisesse dentro do que Deus já tinha autorizado. Mas tinha algo que Deus disse que não podia. Que livre-arbítrio é esse? Então, vamos ver agora aqui nessa passagem quem foi o criador do livre-arbítrio, onde Deus não tem mais autoridade sobre a decisão que o homem toma. Porque foi exatamente esse pensamento que fez o criador do livre-arbítrio ser um rebelde à autoridade de Deus e por isso ele ser jogado lá de cima do céu, aqui embaixo na terra. Prestem bastante atenção no diálogo do rebelde com a mulher que também se uniria a ele e se rebelaria também contra a autoridade de Deus. Versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Vejam que a mulher diz ao diabo, implicitamente, que ela não tem livre-arbítrio, ou seja, ela não tem livre escolha em comer a árvore do meio do jardim. A mulher não tinha noção que ela poderia tocar nesta árvore, se ela quisesse. Quem deu essa noção a ela foi o diabo. Tá vendo quem é que sugeriu o seu cônjuge a fazer o que ele quiser e viver a vida como ele quer? É tipo o seu marido cristão, tá, gente? Digo cristão porque o cônjuge cristão, ao casar, sabe que a ordem de Deus é casar até que a morte o separe. E quando ele faz esse voto, eles não fazem achando que um dia poderão quebrar isso. Eles fazem o voto obedecendo o que a palavra de Deus diz, não é verdade? Agora, eu vou fazer uma analogia aqui. Eu vou simular um diálogo que o diabo teve com seu cônjuge ao este ser tentado a destruir o próprio casamento. Eu vou usar o texto e vou fazer uma analogia. Então vamos lá. Meus irmãos, vamos ler a palavra do capeta, que está em Geniosos 3, ridículos de 1 a 5. Ai, meu Deus, essa nem eu mesmo aguentei, cara. Meu Deus do céu. Ah, meus irmãos, nem eu aguentei agora com isso que eu falei. Geniosos, 3 ridículos de 1 a 5. Meu Deus. Mas vamos lá. Vamos ler o ridículo de 1 a 5. Diz assim. Versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse ao cônjuge fraco na fé: é assim que Deus disse? Deixará o homem pai e mãe uniciar-se a sua esposa e os dois serão uma só carne? Versículo 2. Respondeu o cônjuge crente pastel de vento. Ou seja, só tem casca de crente, mas está vazio do Espírito Santo. Ele respondeu assim: eu estou até pensando que de repente eu posso viver a minha vida. Versículo 3. Mas não posso fazer isso, porque não agrada a Deus. Pois Deus disse:
O que Deus uniu, não separe o homem. Versículo 4. Então a serpente disse ao cônjuge de cabeça de vento: é certo que você pode separar. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que do seu cônjuge você se separar, se vos abrirão os olhos, e como Deus, vocês poderão fazer o que quiserem com suas vidas, até mesmo casar novamente, mesmo sendo o que traiu o seu cônjuge. Meu Deus, que criatividade, meus irmãos. Olha, isso aí não foi o Espírito Santo que me revelou não, tá, irmão? É só uma brincadeira que eu tô fazendo, tá? Para que os irmãos entendam que o princípio é o mesmo. Foi exatamente isso que o Satanás fez com a mulher, tá? Agora eu digo, há uma coça de Bíblia de estudo molhada nesses cônjuges heréticos, meus irmãos, e até nesses pastores que dizem que eles têm livre-arbítrio porque Deus deu. E nem Deus pode interferir na decisão deles. Meus irmãos, se você conhece algum líder, algum pastor que diz que Deus deu o livre-arbítrio, passa meu e-mail para ele. Eu adoraria trocar uma ideia com um pastor desse ou com um líder desse e expulsar o demônio do entendimento dele ao ler a palavra para ele. Mas continuando, meus irmãos, Deus, quando criou o homem, lembrem que o homem não tinha noção do que era certo ou errado. Deus é que lhe mostrava o que o homem podia ou não podia fazer. Até chegar um outro ser, que aqui no caso foi Satanás, para mostrar ao homem uma outra opinião, uma opinião diferente. Pois até o diálogo do diabo com a mulher, ela não ouvia mais ninguém, não obedecia mais ninguém, nem mesmo ao homem, porque a submissão ao homem também é fruto do pecado. Pois foi somente depois de comer o fruto que Eva foi punida com a submissão ao homem. Veja o que diz Gênesis 3,16. Diz assim: e à mulher Deus disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Agora que vem. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Ou seja, quem governava Eva antes do pecado? Era Adão? Não. A quem Eva obedecia antes do pecado? Era Adão? Não. Era Deus. Ela passou a fazer isso como punição pela desobediência. E com isso, a mulher passou a ser o primeiro ser humano a seguir ordens de outro ser humano. Antes da queda, o homem como criação só obedecia a Deus, inclusive a mulher. Muitos pregadores se enganam ao dizer, ou seja, eles dizem que ao invés de Eva obedecer ao homem ao examinar se o fruto era bom e agradável à vista, ela sozinha tomou a decisão. Eu digo que não. Imagina, se Eva fosse obedecer a Adão, Adão a diria para comer também, porque assim como a mulher, o homem também não sabia o que era bom e o que era ruim. O que a mulher errou foi ter desobedecido Deus, pois Deus já tinha dado a ordem a ela. Deus tinha dito: não coma da árvore do bem e do mal e pronto. Aí sim, aí começa o livre-arbítrio satânico. Ou seja, segundo a palavra, eu entendo que livre-arbítrio é a decisão sem saber ou considerar as ordens de Deus. O diabo ama líderes cristãos que dizem que Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Se você é líder cristão ou influenciador digital cristão e afirma que Deus deu o livre-arbítrio, eu te digo, vai se converter ao evangelho do Senhor, porque você está divulgando mentiras, ou seja, está proliferando heresias. Mais uma vez eu afirmo, acho que já é a quinta vez, eu estou falando que Deus não deu o livre-arbítrio ao homem. Isso é consequência do pecado, da queda. Quem deu o livre-arbítrio ao homem foi o diabo.
Eu de modo algum estou dizendo que não existe livre-arbítrio, certo? Eu não estou dizendo isso, porque até mesmo, como eu disse das outras vezes, não tem como dizer que não tem. O homem está fazendo o que quer. Agora, não pode dizer que foi Deus que deu esse direito a ele, porque isso não foi. Vamos lá. O homem e a mulher não tinham noção de nada que Deus não tivesse ensinado a eles. Por isso foi fácil para o diabo enganar a mulher. É como um adulto convencer uma criança a comer doce, dizendo a ela que o pai e a mãe dela não vão brigar com ela se ela comer só um pouquinho. Adão e Eva eram ingênuos, assim como uma criança é. Não tem a real noção do perigo e do mal. Só o conhecem porque o pai ou a mãe lhe proibiram de fazer. Entenderam, meus irmãos? Na forma original do homem, Deus não acrescentou livre-arbítrio, ou seja, decisão própria. Ninguém pode tomar decisões próprias, principalmente quando alguém diz que serve a Jesus. Meus irmãos, podem ver que o marido ou a mulher que fizeram o que fizeram e eram cristãos só começaram a agir por conta própria depois que começaram a se desviar do caminho do Senhor. Quando não estavam mais lendo a Bíblia regularmente, ou já não oravam mais, no mínimo oravam para dormir, mas aquela oração de agradecimento pelo dia e pela noite de sono tranquila, né? Não tinha mais aquela oração com intimidade, né? Oração é conversa íntima com Deus, meus irmãos. E quem não tem esse tipo de conversa íntima, não está orando, está cumprindo a agenda, está pagando votos somente. E sendo assim, não se está mais na presença de Deus, ou está já bem distante dele. Não se ouve mais a voz de Deus. Oração não é pagar voto, é desejo ardente de falar com Deus. Você vai confirmar que eles começaram a agir por conta própria quando já não tinham mais aquele entusiasmo em ir mais para a casa do Senhor. E começavam a dizer que tinham de trabalhar, ou arrumavam um curso, ou uma faculdade para não irem mais à igreja. Começaram a questionar o pastor, dizendo que o irmão ou a irmã tal já não batia mais com eles. O telefone passou a ser o centro das atenções deles, e onde eles estavam, o celular estava junto, inclusive no banheiro, onde ficavam mais tempo do que precisavam para satisfazer suas necessidades básicas. Começaram a usar argumentos como: isso não tem nada a ver. Ou então argumentavam: Deus conhece o meu coração, quando você dizia que eles estavam se distanciando de Deus. Ou então dizia que Deus sabe que eles têm de trabalhar, ou de estudar para a faculdade, ou para o concurso público, ao invés de ir à igreja. E por isso Deus entende a ausência deles, ou a frieza deles. Começam a querer marcar coisas justamente no horário de culto. Ou então dizem que vão ficar em casa ouvindo o culto pela internet ou pelo rádio, que dá no mesmo. E mais um monte de desculpas que eu poderia descrever aqui, pois a lista ficaria muito grande. Então, só quem age assim é quem começa a usar o argumento de que Deus não interfere na decisão dos homens. É que começa a dizer que tem livre-arbítrio. Eles dizem isso por estarem distantes de Deus. E eles começam a ouvir mais a opção da serpente do que as ordens da palavra de Deus. Ou seja, os ouvidos deles são tampados para a verdade. E eles começam a enxergar somente as facilidades que o mundo oferece. Meus irmãos, pode ver que alguns dos cônjuges que começaram a se perder, começaram a fazer proposta para os outros cônjuges, para que eles entrassem também na mentalidade rebelde deles. Começaram a propor que não precisava ir à igreja todos os dias de culto, que ao invés de ir à escola dominical todo domingo, pelo menos um domingo poderia ficar sem ir, e ao invés de ir para a escola dominical, faziam proposta de ir para a praia, outro lugar, que Deus não veria isso como pecado, e por aí vai. Por que isso começa a acontecer? Isso já é sinal da queda na vida espiritual,
da decadência espiritual. Vejam que Eva fez o mesmo com Adão, após comer o fruto que Deus disse que não era para comer. O que ela fez? Ela foi tentar convencer Adão que não tinha nada a ver e que Deus não se importaria. Veja, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ou seja, foi convencida pelo diabo, ou seja, caiu espiritualmente, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Meus irmãos, eu falo com propriedade. Por quê? Porque eu mesmo fui tentado a não ir à escola dominical para ir à praia. E eu confesso, irmão, que por já estar percebendo a indiferença da minha esposa para comigo, eu cedi algumas vezes e deixei de ir à igreja para ficar com ela. Ou seja, comi o fruto também. E foi justamente por isso que Deus teve de deixar a quebra do casamento. Porque senão, não seria somente ela agora fora da presença de Deus, mas eu também estaria lá, perdido e confuso. Seu esposo ou esposa não tem livre-arbítrio dado por Deus, meus irmãos. Ele tem o livre-arbítrio dado pelo pecado. Não estou aqui dizendo que não existe livre-arbítrio. Mais uma vez eu falo, porque não tem como negar isso. Porque existe livre-arbítrio hoje sim. Só que não foi dado por Deus, como muitos cristãos, aceitando a pressão do mundo e se misturando com ele, dizem. Se você é cristão e diz que Deus deu livre-arbítrio, acho melhor você ver mesmo se o que afirma está dentro da Bíblia, pois eu garanto que não está. Você pode até me mostrar passagens que mostram que o homem toma a decisão que quer, mas você não encontrará uma passagem sequer que mostre que Deus deu este poder de o homem tomar a decisão que quer. Se você achar alguma passagem na Bíblia que comprove que Deus deu liberdade para o homem, para ele viver como ele quer, sem obedecer à palavra dele, por favor, entre em contato comigo, que eu quero ver isso. Porque eu já li a Bíblia algumas vezes inteira, e eu nunca encontrei um versículo sequer onde Deus comprove que ele deu o livre-arbítrio para o homem. Passagens que o homem toma a própria decisão, isso tem várias na Bíblia. A de Jonas mesmo, por exemplo. Deus mandou ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Não foi isso? Agora, me mostra na passagem o livre-arbítrio dado por Deus a Jonas. O livre-arbítrio do homem tem, porque Jonas tomou a sua própria decisão de não ir para onde Deus queria. Mas Deus disse assim: beleza, Jonas, eu respeito seu livre-arbítrio. Pode ir para Tarsis à vontade. Eu vou arrumar outro para ver se esse outro também não me desobedece. Foi isso que Deus fez? Ou Deus foi lá e criou toda uma situação para mostrar para Jonas que ele não fazia da vida dele como ele queria? Para mostrar que esse lance de livre-arbítrio não é coisa que vem de Deus, que foi Deus que deu. Meus irmãos, seu marido ou esposa, assim como Jonas, podem dizer que Deus não interfere na decisão deles de não ficar mais casado e que agora ele viverá a vida do jeito que ele quer. Eles podem falar e pensar o que quiserem, assim como Jonas. Agora, dizer que Deus respeita a decisão do homem é muita falta de conversão mesmo, meus irmãos, e conhecimento da palavra. E mais, é falta de conhecimento do poder da autoridade de Deus. Não importa se seu marido ou mulher não são crentes. Não é somente quem é cristão que está debaixo da autoridade de Deus, não. É Deus quem manda, não são os cônjuges. Então não se abale com o que eles dizem que são, ou que têm controle sobre a vida deles, porque eles não têm. Isso não é verdade. O livre-arbítrio, meus irmãos,
fere diretamente a autoridade de Deus. Quando alguém diz que Deus não pode interferir na decisão do homem, esta pessoa está sendo usada por Satanás e nem sabe. Essa pessoa, ao dizer isso, ela está limitando Deus, dizendo que ele pode tudo, menos interferir no destino da sua própria criação. Heresia grotesca. E não sei como pastores, padres e outros líderes que se dizem cristãos podem ferir o princípio da autoridade de Deus assim. Uma coisa eu sei, vão pagar pelo que estão falando, e o preço será alto. Deus age a partir do seu poder, e o seu poder está estabelecido sobre a sua autoridade. Todas as coisas são criadas pela autoridade de Deus, e todas as leis físicas existentes são mantidas debaixo desta autoridade. Ou seja, nada está acima da autoridade de Deus. Nada. Nada mesmo. Muito menos o livre-arbítrio que o homem insiste em dizer que Deus não tem o poder de interferir. A autoridade divina representa Deus. Está acima do poder dele. O pecado contra o seu poder pode até ser perdoado, mas o pecado contra a sua autoridade, isso não é perdoado. A palavra de Deus mostra isso. Lá em Mateus 12, versículos de 31 e 32. Eu vou ler para os irmãos. Os irmãos conhecem bem essa passagem. Diz assim, versículo 31 de Mateus 12. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem por vir. Ou seja, blasfemou contra o Espírito Santo, que é a autoridade de Deus, é inferno. Já era. Nem adianta orar mais pela pessoa. Já foi. Presta atenção. Jesus foi o poder de Deus aqui na terra. Ele não era autoridade, porque Jesus era homem também. E sendo assim, a autoridade não poderia ser plena, sendo que tinha a natureza humana nele. Mas o Espírito Santo sim. Ele é a autoridade de Deus, por ser divino em essência. Jesus, enquanto homem, recebia a autoridade de Deus e dava poder aos homens. Ele disse em Lucas 10, 19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Irmão Leandro, mas na minha tradução da Bíblia diz: Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpião. Eu sei, meus irmãos, só que a palavra autoridade, que tem em sua versão, é a autoridade outorgada e não a autoridade divina. Ou seja, a autoridade de Deus é superior a esta autoridade outorgada por ele. Jesus aqui na terra estava sob a autoridade outorgada por Deus. Ele não tinha autoridade divina. Quem a tinha era o Espírito Santo, que dava a autoridade a Jesus. Por isso que a palavra diz que você pode proferir palavras contra Jesus, assim como os fariseus fizeram ao chamá-lo de príncipe dos demônios. Mas proferir palavra contra o Espírito Santo, não. Isso não se é perdoado, porque fere diretamente a autoridade de Deus. Jesus estava na terra na sua forma limitada, como homem. Ele tinha o poder e a autoridade outorgada por Deus. Ele não estava como Deus em sua autoridade divina. Então, cuidado, você que diz que Deus deu livre-arbítrio para o homem. Uma coisa é as pessoas do mundo afirmarem isso. Outra coisa é um cristão afirmar. Isso vai totalmente contra a autoridade de Deus. Ou seja, contra a obra do Espírito Santo. Então, não se preocupe com as declarações do seu cônjuge, que diz que Deus não vai interferir na decisão dele. E muito menos se o pastor dele diz isso. Ou se o seu próprio pastor também diz isso. Seja quem for que diz,
não conhece a palavra de Deus e está distante de Deus. Então, não acredite, porque quem diz isso, não diz isso pelo Espírito de Deus. Assim como o diabo nunca vai dizer que Jesus é o Filho de Deus e morreu na cruz para te salvar, assim também o Espírito Santo nunca dirá que Deus deu o livre-arbítrio ao homem. Fiquem os irmãos na paz de Cristo e aguardem a parte 2, porque esta primeira parte foi para falar sobre o livre-arbítrio para todos os homens, seja crente ou não crente, não importa. Porque sempre tem aquela irmã que diz assim: ah, mas meu marido não é crente, ele tem livre-arbítrio? Então toma na cachola aí. Não tem livre-arbítrio dado por Deus, tá, irmãos? Que ele tem o livre-arbítrio? Tem, mas foi dado pelo pecado. Deus não deu livre-arbítrio para ele escolher: ah, eu não quero mais minha mulher, vou embora. Isso não foi Deus. Foi a própria carne dele sendo dominada por Satanás. Deus é soberano e manda na vida de todos. E nessa segunda parte, eu irei mostrar que os cristãos que foram resgatados por Cristo, esses então que Deus não dá mesmo, e nem nunca dará essa liberdade a quem quiser ser seguidor de Cristo. Amém, meus irmãos? Que palavra reveladora! Para você nunca mais cair nesse conto do vigário do seu marido, que Deus não vai interferir na decisão dele. Deixa ele continuar pensando assim. Enquanto isso, já que agora o seu marido ou esposa, você já sabe que não tem mais o controle da sua própria vida, não desista de profetizar. Estufa bem o peito e profetiza para o mundo espiritual. Estou lutando por você. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu os amo em Cristo. E até a segunda parte da mensagem sobre o livre-arbítrio.